Qual é a responsabilização civil que o arquiteto tem perante os seus atos, perante a sua conduta profissional? Todo aquele que coloca o seu nome em algum documento, ele se torna responsável por aquilo. Essa é a máxima, esse é o princípio máximo da responsabilidade civil. Eu coloquei o meu nome naquilo, eu me comprometi com aquilo, eu me torno responsável. No entanto, no que diz respeito ao arquiteto, ele tem algumas responsabilizações inerentes à sua condição de arquiteto, então ele vai ter algumas responsabilidades perante ao órgão de fiscalização e civilmente e criminalmente, por óbvio, ele é responsável pela sua conduta. Então, eu coloquei o meu nome no orçamento, eu coloquei o meu nome no contrato, eu me torno responsável por aquela execução. Mas obviamente que eventualmente acontecem situações que fogem da responsabilidade, né? Que fogem da alçada de responsabilização. Então, como separar, como balizar até que ponto eu sou responsável e até que ponto aquilo que aconteceu, a consequência desastrosa de uma situação negativa não é minha responsabilidade. Bom, existe uma prerrogativa que é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, que é o que a gente chama de apuração de culpa. Então, sempre que houver um lamentável desastre contratual, algo que saiu fora da conformidade do esperado, existe uma apuração de culpa. E a responsabilidade civil do arquiteto vai ser sempre em cima da culpa que ele concorreu para que aquela situação negativa, aquele desastre tenha acontecido. Então, eu coloquei meu nome no contrato, eu me vinculo. Coloquei meu nome no contrato, eu sou obrigada a concluir a execução daquilo que eu efetivamente assinei. E na forma daquilo que eu efetivamente assinei, sob pena das reparações civis, de perdas e danos e afins, né? A maior questão, obviamente, ela é civil, mas existe também uma preocupação criminal, porque dependendo do desastre, dependendo do evento danoso, negativo que acontece na execução do projeto, existe também uma implicação criminal. Então, a percepção de culpa, né, a apuração da culpa, ela sempre vai ser uma prerrogativa, e nesse caso uma prerrogativa importante, que o profissional da arquitetura ele tem a seu favor. Então, eu sou responsável sim, mas eu tenho o direito de ter o grau da minha culpa apurado em procedimento próprio para que então eu tenha que ressarcir, indenizar, enfim, de acordo com o grau daquilo que eu concorri para o efeito danoso. Então, se eu concorri de forma máxima, por óbvio, a minha responsabilização é máxima. Então, se houve uma imperícia, se houve uma falta de diligência, se houve inclusive uma negligência, né, operacional, eu tenho que sim me responsabilizar por aquilo que eu não cumpri, deixei de cumprir ou que cumpri com excesso. Tá? Agora, se a minha culpa ela foi mínima, se houve uma apuração de culpa e eu não concorri com aquele evento danoso, né, seja porque outro prestador de serviço acabou atravessando a execução do contrato, seja porque o cliente acabou alterando a execução do contrato, seja porque terceiros acontecimentos fora da minha alçada de responsabilização acabaram concorrendo para que algum evento danoso tenha acontecido, por óbvio que o meu grau de responsabilização é menor. Então, a apuração do grau de culpa, ela é sempre uma prerrogativa que garante direitos de defesa, sim, do profissional de arquitetura. Então, é importante se prestar atenção naquilo que se assina, porque aquilo que se assina vai me vincular, ele vai me trazer responsabilidades, mas eu também tenho o direito de ter a minha culpa apurada e participar numa responsabilização civil e criminal somente na medida da culpa que eu concorri para que aquele evento danoso acontecesse, nem mais nem menos, mas na medida da culpa da qual eu tive pela minha conduta, seja zelosa demais, o que também por vezes acontece do profissional ter uma conduta com excesso de zelo e acabar, por exemplo, sobrecarregando financeiramente o contrato. Isso pode acontecer por excesso ou por falta, que é o mais comum, né? Então, por falta de zelo, acabar tendo um evento danoso negativo
e aí eventuais responsabilidades civis e criminais recaírem sobre a pessoa do arquiteto de forma personalíssima. Então, quando isso acontece, a apuração de culpa é uma prerrogativa e ela serve muitas vezes para apurar esse grau do máximo ao mínimo, passando pelo médio, e também eu tenho as garantias de que eu só me vinculo àquilo que eu assinei. Então, cuidado com aquilo que se assina e nem mais nem menos. Eu só me vinculo e só me obrigo àquilo que efetivamente eu assinei.